Que prazer conversar com a doutora Júlia Seleschi. Você que tem especialização na USP de Ribeirão Preto, de alergia e imunologia. Seja bem-vinda, doutora Júlia. Muito obrigada, Dani. Foi um prazer receber o seu convite. É um prazer falar de uma doença tão importante que acomete tanta gente, para você e para todos os seus telespectadores. Aliás, aparecem muitas pessoas com quadros de alergia, mais especificamente da urticária, no seu consultório? Sim, é uma doença muito frequente, até mais do que a gente imagina. Ela afeta mais de 1 milhão de brasileiros, Olha. a urticária crônica espontânea. E a urticária aguda, ela chega a afetar 25% das pessoas. 1 a cada 10 pessoas vai ter um quadro de urticária na vida. Então, quem ainda não teve, conhece alguém que já teve. Eu já tive. Por isso, já teve? Eu nunca tive, mas por isso é importante a gente entender e falar sobre o tema. Com certeza. Quais são os tipos, doutora Júlia? Então, a urticária, ela pode ser definida em relação à duração, em aguda e crônica. A aguda é aquela que dura menos que 6 semanas e logo desaparece. E a crônica é aquela que dura mais que 6 semanas. A aguda, ela tem diversas causas e varia entre causas mais específicas para criança e para adulto. Na criança, a causa mais comum de urticária é a infecção, seguida de picada de insetos, alimentos e medicamentos. E no adulto, essa frequência se inverte. A causa mais comum da urticária aguda no adulto é medicamento, seguida de picada de inseto, infecções e alimentos. Então, a gente vê que na criança, uma das causas mais comuns da urticária aguda é infecção e alimento, e no adulto, o alimento, que muitas vezes é atribuído como causa de uma urticária aguda, no adulto é uma das últimas causas a gente pensar. Ele tem mais resistência, então, aos alimentos? Exatamente. No adulto, isso não é uma causa comum, porque já teve uma indução, um contato maior com aquele alimento, né, de tolerância. Então, não é uma causa comum no adulto, a urticária aguda decorrente de alimentos. E no caso que ela passa de 6 semanas, ela se torna crônica, Dani. E por quê? O que acontece? Uma alteração de uma célula chamada mastócito, a pessoa ela já tem uma predisposição, essa célula ela libera alguns grânulos que chama histamina e desenvolve a doença. 70% ocorre de forma espontânea. Olha! Isso mesmo, então a gente procura uma causa, tenta achar, atribuir alguma coisa, mas 70% é uma forma espontânea, uma predisposição que a pessoa já tem. E os outros 30% é de causa induzida. E você sabe quais podem ser essas causas? Você Quais faz ideia são, de alguma possível causa de urticária induzida crônica? E agora, temperaturas? Exatamente. Temperatura é uma causa importante. Tanto o frio quanto o calor, Dani, pode ser uma causa de urticária induzida. Além disso, pode ser decorrente de exercício físico, que é chamada de urticária colinérgica, que também é devido à alteração da temperatura corporal. Pode ser decorrente também de pressão. Sabe quando carrega aquela sacola pesada e depois fica uma marca aqui? Aquilo é um tipo de urticária. É a urticária de pressão. Então, assim, a induzida ela pode ter diversas causas. Pressão, frio, calor, solar, vibratória. Então, é importante a gente ir definir qual é a possível causa. Então, às vezes, se eu estiver andando aí num veículo que ele vibra muito, eu posso começar a ter manchas na minha pele. Exatamente. É raro, mas pode ter. E isso acontece também com pessoas que mexem em máquinas, que trabalham em fábricas, aquelas máquinas pesadas que têm uma vibração maior, elas podem ter urticária, principalmente nos braços e nas mãos. Agora, qual que é o período dessas lesões? Eu vou pedir, antes de você responder, doutora, as imagens. Nosso diretor, Jackson, coloca as imagens pra gente, por favor, que elas vão ilustrar. Ó, inclusive um bebezinho, tadinho, judiação. Essas manchas, elas duram por quanto tempo? Você comentou, né, de 6 semanas, enfim. Mas as manchas, elas ficam desse jeito? Então, por isso é período? muito importante a gente definir, porque a caracterização da lesão de urticária, ela é uma lesão que dura 24 horas e desaparece. E surge em outras regiões. Então, se a lesão ela é fixa na mesma região por mais de 24 horas, provavelmente ela não é caracterizada como uma urticária.
é uma lesão fugaz. Não quer dizer que em 24 horas ela não vai ter mais nenhuma lesão, mas naquele mesmo local específico, ela não está mais depois de 24 horas, ela aparece em outro local, até a gente realizar o tratamento correto para que possa ter uma resolução dessa urticária. Doutora Júlia, o não tratamento dessas lesões, né, aquelas pessoas que daqui a pouco some, isso pode agravar a situação da urticária? Depende da causa. Então, se for uma urticária aguda, que a gente falou que as causas podem ser medicamento ou alimento, ela pode combinar com outros sintomas associados. Então, pode ter sintomas respiratórios, pode ter o angioedema associado, que está em 50% dos casos associado a um inchaço mais profundo da pele, que pode ser nos olhos, na boca, na mão ou em qualquer outra região do corpo. Daí a gente tem que ter uma preocupação um pouquinho maior, porque ela pode evoluir para um quadro mais grave. Geralmente, a urticária crônica espontânea, ela tende a ter uma resolução, às vezes até mesmo sem o tratamento, mas ela retorna, só que ela se mantém com lesões apenas. E no máximo das vezes algum edema, algum inchaço localizado, mas sem outras reações mais graves que as induzidas. Doutora Júlia, é contagiosa a urticária? Dani, essa é uma pergunta de extrema importância, porque chega direto no meu consultório pessoas perguntando se isso pode ser contagioso, crianças, mães que vêm pedindo até um relatório para levar para a escola, porque está todo mundo preocupado, com medo da criança entrar em contato com outras crianças e acabar passando. Então, é muito importante a gente esclarecer que ela não é contagiosa. Então, assim, pode ter contato com outras pessoas, não passa de uma pessoa para outra, ou por causa induzida, algo que ingeriu ou entrou em contato, ou então uma própria predisposição espontânea, tá? Então, assim, não passa de uma pessoa para outra e é importante a gente deixar isso bem claro. Tá aí, então, o recado. Doutora Júlia, quando é crônico, tem tratamento? Essa pessoa pode um dia se livrar da urticária? Sim. A urticária ela é uma doença autolimitada. O que quer dizer isso? Que ela pode melhorar espontaneamente em alguma fase da vida com ou sem tratamento. Mas quanto tempo vai durar? Isso é uma resposta que a gente não tem. Pode ser que dure 5 anos, quando já se tornou crônica, pode ser que dure 20 anos, pode ser que tenha uma remissão entre 3 e 5 anos, então a gente não tem como definir. Mas existe um controle, e isso é através de 4 linhas de tratamento. A primeira linha de tratamento é o antialérgico que a gente toma via oral mesmo, de 1 a 2 vezes ao dia. Se não melhorar com o antialérgico, a gente passa para a segunda linha de tratamento, depois de 4 a 6 semanas, tratando, que é a dose quadruplicada do antialérgico, que é a dose máxima, 2 de manhã e 2 à noite, por mais 2 a 4 semanas. Não teve melhora, e agora? Tem mais alguma coisa para a gente fazer? Tem! A gente pode associar um imunobiológico, que é uma medicação que age no alvo da célula da doença. E ele chama omalizumab, ele é liberado no Brasil, tem diversos estudos mostrando a eficiência e eficácia dessa medicação. Ela é uma medicação injetável, mas é subcutâneo, então não dói, é utilizada 1 vez ao mês e ela ajuda muito no controle da doença. Cerca de 90% dos pacientes que chegam nesse estágio de ter que usar ela têm um controle ótimo da doença. E se não melhorar, a gente tem uma quarta opção, que é a ciclosporina, que é uma medicação mais forte, que tem mais efeitos colaterais e que geralmente a gente tenta não chegar até ela. Quando a gente utiliza o omalizumab, que é o imunobiológico, já resolve e o paciente se mantém bem controlado. É importante a gente lembrar, Dani, que a gente não tem como falar em cura, tá? A gente tem como falar em controle. Então, o paciente, ele fazendo o tratamento correto, depois do diagnóstico correto, ele pode ter um controle de 100% em 90% dos casos, né? E uma qualidade de vida boa. Sim, por isso a importância de, quando observar as manchas, não ficar no achismo e correr para um médico. Exatamente. É importante fazer o diagnóstico correto, entender se já se tornou crônico, fazer o tratamento correto. Se é agudo, qual que é o tratamento? É a gente evitar o contato com aquela substância que induziu aquela reação. Então, tudo isso é a base de uma conversa, a história completa do paciente, uma anamnese detalhada. A gente também pode fazer uso de
alguns testes alérgicos, até para descartar alguma outra possibilidade de fator indutor, tá? E exames de sangue também para descartar outras doenças que podem estar associadas também com urticária. Doutora Júlia, quando eu disse que você viria falar sobre esse assunto, o pessoal mandou perguntas lá no Instagram. Eu vou fazer a pergunta da Ana Paula, que é do Santa Angelina, aqui de Araraquara. E ela disse, a urticária, ela é hereditária ou desenvolvemos ao longo da vida? Dani, a Ana Paula, na verdade, né? A urticária ela não é uma doença hereditária, tá? Mas existe uma predisposição genética de cada pessoa que pode desencadear uma hiperestimulação dessa célula alérgica, tá? Então ela pode se desenvolver ao longo da vida e em qualquer faixa etária, desde criança até adulto. Mesmo que não tenha tido nenhuma lesão anterior, pode desenvolver ao longo da vida. Então eu diria que é ao longo da vida. Tem mais uma, ó. O Pedro, do Jardim das Flores, ele perguntou, a urticária aparece quando eu como camarão. Nunca mais vou poder comer? Coitado! Essa foi uma pergunta muito bacana também, bastante importante, porque a urticária decorrente da ingestão do camarão, ela é bem grave e a gente tem que ficar bem alerta. O que é necessário? Primeiro é preciso fazer um diagnóstico correto do caso dele, se realmente está relacionado ao camarão ou se tem alguma outra causa relacionada e foi uma coincidência quando ele comeu camarão. Então a primeira coisa, antes da gente já excluir o alimento, é fazer o diagnóstico correto. Para isso, temos que fazer a história clínica completa e a gente tem alguns exames também, o laboratorial, para avaliar se tem anticorpo contra o camarão e até um teste alérgico na pele para avaliar se já tem a reação camarão. Dado o diagnóstico positivo mesmo de alergia ao camarão, infelizmente, o tratamento é a exclusão do alimento. Apesar de ser muito gostoso, não é um alimento essencial na nossa sobrevivência, na nossa vida. Então, o tratamento seria a exclusão do camarão. E uma questão importante também, Dani, para deixar aqui como um alerta, mas eu tenho poucas lesões quando eu como, então não tem problema não, porque as reações elas são imprevisíveis. Pode ser que venha um pouquinho só de urticária, mas pode ser que um dia venha em grande quantidade. E tomar um antialérgico antes de comer o alimento não previne que ele tenha urticária. E em relação à reação alimentar, a gente tem que sempre levantar um sinal de alerta maior, porque a reação pode começar com a urticária e evoluir para um quadro respiratório mais grave. Perfeito. Quando eu tive, eu não tenho nenhuma foto, já tenho uns 15 anos aproximadamente. Deu desde assim do rosto inteiro até o pé, foi o corpo inteiro. Olha só, mas graças a Deus, rapidinho eu fiquei boa e nunca mais tive. Sim, exatamente. Que assim seja. Que assim seja. Eu conversei aqui com a doutora Júlia, ela que é especialista em alergias e também imunologia. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Dani.